Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tudo o que pedimos, quando está de acordo com a vontade de Deus, nós recebemos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós não temos intimidade com o Senhor, nós acreditamos que a oração é uma forma de Deus responder aos nossos desejos. Então nós acabamos procurando pessoas que têm intimidade com Deus, para que elas possam conversar com o Senhor e Ele fazer o que nós desejamos, sem querer entender se isso é da vontade dEle ou não, se isso vai ser bom para a nossa vida ou não, se isso faz parte dos planos de Deus ou não. Porque para a gente o importante é acontecer o que nós queremos, sem entender a razão do nosso coração. Na maior parte do tempo, nós estamos tentando provar alguma coisa para alguém. Quando alguém, por muitas vezes, nos diminui ou diz algo que nós não gostamos, nós tratamos aquilo como se fosse a meta da nossa vida, provar algo para alguém. Seja alguém da nossa família, seja alguém que nós nos relacionamos, seja alguém do nosso trabalho, e a nossa vida, ela vira uma eterna obsessão. Tudo que nós fazemos é pensando só nisso. E aqui começa o veneno de todas as coisas. Quando eu tenho temor ao Senhor, antes de eu fazer alguma coisa, eu penso no que Deus vai pensar. Eu penso no que Deus me ensinou. E o Espírito Santo me conduz por caminhos que são bons. Quando eu não tenho a presença de Deus na minha vida, eu penso sempre no que o outro vai pensar. Então eu tiro o poder que deveria estar em Deus e coloco no outro. E aqui começa o problema central da nossa vida. Porque a opinião do outro, ela é parcial, ela muda de acordo com os interesses dela. Quantos relacionamentos você já não teve? Falava que a pessoa era o seu amor, era o seu tudo, era o seu porto seguro, e isso e aquilo, até que algo é revelado. E aquela pessoa que era tudo se tornou o seu pior inimigo, é uma pessoa que não vale nada e não sei o quê. Então você se baseava no que para dizer aquelas coisas? Na verdade ou nos seus interesses? Porque se fosse a verdade ela não muda. A pessoa continuaria sendo tudo aquilo independente do que acontecesse. Essa é a natureza de Deus. Ele não muda baseado nas coisas que acontecem. Mas nós mudamos. Porque quando os nossos interesses eles são feridos, quando eu penso no que os outros vão pensar pelas coisas que aconteceram, e eu não deveria pensar assim. O erro do outro é do outro. Eu vejo pessoas às vezes que elas se separam porque o marido ou a mulher resolveu seguir outros caminhos. E ela se sente rejeitada, ela se sente que foi abandonada. Ai, porque isso e aquilo. Tá falando do caráter da outra pessoa, não do seu. E de novo, você está pensando em Deus, que conhece toda a verdade? Não, você está pensando em você mesmo. E no que os outros vão pensar. Ai, pela humilhação, ai... Você acha que na maior parte do tempo as pessoas elas olham para nós e conseguem nos enxergar como nós somos? O tempo todo uma pessoa sem Deus, a única coisa que ela vai fazer é julgar. Ela vai olhar o teu cabelo, vai olhar o teu corpo, vai olhar a tua unha, vai olhar a tua sobrancelha, a tua raiz, vai olhar o teu corpo, as tuas rugas, a tua expressão, se tá cansado ou se não tá, e vai julgar tudo, desde as escolhas que você faz com a tua roupa, ou da cor das coisas que você usa, ou a forma que tá o seu celular. Ela vai colocar defeito em tudo, porque reconhecer valor é coisa de Deus, e pessoas sem Deus não tem isso. E aqui que sempre começa o problema. Como nós somos ignorantes, como nós não temos sabedoria, nós achamos que isso é uma escolha de cada pessoa. Quando você parou para definir, olha, disso eu vou ser assim, disso eu vou ser assado, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer, isso dá, isso... Nós nunca escolhemos nada dessas coisas. Mas nós vivemos como se nós tivéssemos todas as escolhas do mundo, sendo que nós não temos nenhuma.
Nós começamos a ter escolha, sabe quando? Quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós nos arrependemos do nosso pecado e nos unimos a Ele. Porque conhecendo a vontade de Deus, fica fácil orar. E você vai perceber que não é nem preciso orar. Deus, Ele sempre fala, vocês já receberam a sua recompensa. Eu sei o que é necessário para vocês. Eu sei o que vocês precisam. Só que aqueles que não conhecem ao Senhor e não têm intimidade com Ele, acham que Deus é um amuletão, que Ele vai chegar lá e vai achar alguém que Deus vai fazer prosperar, vai abrir as portas do céu e vai derramar bênção sobre a vida da pessoa, e aí ela vai comprar todas as coisas, ela vai sair do meio daquele lugar e vai provar para aquelas pessoas, né? Porque a vitória tem sabor de mel, né? Deus está muito preocupado com os nossos sentimentos. Ele vai dar bênçãos na nossa vida para que as outras pessoas elas sejam humilhadas, né? Esse é o papel. Não é a salvação desse mundo, não é não. Se a gente vai lá em Tiago 4, versículo de 1 a 3, a palavra do Senhor ela diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus, e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então o discípulo do Senhor, Tiago, ele está dizendo basicamente tudo aquilo que nós viemos conversando no começo desse devocional. Que as pessoas elas vivem buscando apenas os seus próprios interesses. Se nós buscássemos os interesses do Senhor, não haveria briga, porque ambas as pessoas elas iriam concordar. Porque é o mesmo Espírito que atua nas mesmas pessoas. Por isso que uma união ela só dá certo se o Senhor estiver em ambos. Não é uma questão de vontade, não é uma questão de classe social, não é uma questão de nada. Às vezes você pode olhar duas pessoas e achar que elas são perfeitas uma para a outra. Perfeição é Deus. Sem Deus, nós somos rasos demais para julgar. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Você está ali dentro da tua casa, tá de boa, não está acontecendo nada demais, um dia normal, de uma coisa normal, as mesmas conversas, e do nada começa a discussão, começa a briga, alguma coisa que saiu do controle. Pode estar ali conversando com a tua mãe, conversando com o teu pai, com o teu filho, com a tua mulher, com um amigo. A hora que você vê, aquilo virou uma briga, que ela saiu totalmente do controle. Tá um atacando o outro e um jogando as coisas na cara do outro. Quantas vezes isso já não aconteceu na nossa vida? Quantos relacionamentos nós já não perdemos? Quantos amigos, quantas pessoas nós não magoamos no meio desse comportamento e a gente sempre acha que está falando a verdade e que está dentro da nossa razão. A primeira pergunta, esse é um comportamento de Deus ou é um comportamento pela ausência de Deus? Você consegue ver Jesus fazendo essas coisas? E aí ele vai responder, ela vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Então existe algo mal dentro de mim que eu não combato, que eu não entrego a Deus e eu convivo com aquilo. Então eu acabo usando as pessoas para fazer as minhas vontades. E quando elas não atendem às minhas expectativas, eu acabo brigando com essas pessoas. Por quê? Porque elas vão ter que me dar a todo custo. E a gente coloca isso como se a pessoa tivesse a obrigação. Ele é o meu pai, ele vai ter que me dar, é a minha mãe, é o meu marido, é a minha mulher, é o meu isso, é o meu aquilo. E a gente coloca sobre as pessoas obrigações. Só que tem obrigações que nós temos sim. Quando um homem ele se casa com a mulher, ambos têm uma relação de carne. E eles têm a obrigação de um não negar ao outro. Isso é a palavra de Deus. Porque se ambos se negarem, o que vai acontecer? Vai ser tentado um e o diabo vai entrar naquela casa.
E aí você vai ficar ali chorando pela vergonha. Porque tudo aquilo que você não faz, o diabo faz. Sempre vai ter alguém disposto a fazer aquilo que você não faz. Ai, mas eu não sinto vontade, mas eu... Então, aí já começa lá atrás nas escolhas. Quando nós firmamos compromissos com Deus, nós temos que cumprir integralmente as coisas que nós combinamos com Ele. Então essas lutas que existem dentro das pessoas são elas que se manifestam fora. É aquele perdão que você não deu, é aquilo que você deveria ter conversado e não conversou, é aquela fofoca que você ouviu de uma pessoa, mas nunca parou para pensar se aquela pessoa está com Deus ou está com o diabo. Porque na maior parte do tempo, quem está fazendo fofoca está com o diabo. Lá em Provérbios fala como são doces os mexericos. Ontem nós falamos, se você é religioso e não consegue frear a sua própria língua, então a gente acaba sempre mostrando o que tem dentro do nosso coração e quais são as nossas intenções. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. E nós não vemos isso nos noticiários? E mesmo uma pessoa que diz que ama a outra, vai lá e agride a pessoa. Então você está disposto a ir até na onde? Por causa de um sonho ou um desejo. Eu não sei se você sabe que para Deus a idolatria é um dos piores pecados que nós podemos cometer. Porque quando eu idolatro algo, é como se eu achasse que Deus não é o suficiente, então eu preciso complementar com outras coisas. E você não tem nem ideia da quantidade de coisas que é idolatria. Todas as vezes que você procurar algo fora de Jesus para tentar resolver um problema que ele é espiritual, que você acha que alguma força oculta vai te dar algum tipo de vantagem, isso é idolatria. E aí sabe quem vai dar aquilo que você está pedindo? É o diabo. A troco da tua alma, a troco da tua vida, a troco dos teus sentimentos, e a tua vida só vai ladeira abaixo. Por mais que aparentemente esteja acontecendo as coisas que você quer, aquilo é uma maldição. Você já comprou alguma coisa e aquilo só deu errado? Comprou um carro, bateu e quebrou e fez e nunca funciona e não sei o quê, ou é o celular, ou é... Sabe? Nunca as coisas ficam certas. Sempre acontece, sempre. Vem uma coisa e acontece outra. Acontece uma coisa e parece que tem que balancear. Coisa boa nunca pode ter. E o diabo, ele sempre faz isso. Só que a diferença é que aparentemente ele está dando uma coisa, mas ele está tirando o dobro do que ele te deu. E cada vez você vem ficando com menos. Menos. Cada vez é menos. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Então essas coisas, elas ficam na nossa cabeça o tempo inteiro. Você fica o tempo inteiro pensando nessas coisas. E enquanto você não faz, enquanto você não consegue, você não sossega. Pega as redes sociais. Tem gente que só fica pensando em sexo o tempo inteiro. Aí ele olha aquilo ali como se fosse um cardápio. Aí ele vai olhando aquelas que estão mais mostrando mais, né? Ah, essa daqui me provoca mais desejo. Ah, essa daqui. Aí dá uma curtidinha numa foto, uma comentadinha no negócio. Aí a mulher já tá lá mais perturbada, sem nada. Começa a olhar. Teve um desentendimento com a oferta dela, né? Com o boy magia. Aí vai lá, abre uma portinha. Aí o cara entra lá. Você acha que tá acontecendo ali? É um demônio passando pro outro o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu era uma dessas pessoas que achava que isso era um amor, não conhecia Deus. E qual era o custo disso? Depressão, se sentir sujo, se sentir um nojo, colocar defeito em todas as pessoas, julgar, ninguém presta, ninguém é, não sei o quê. E o primeiro que não prestava é quem está conversando com vocês aqui. Porque não existe gente que presta sem Deus. Se você não consegue reconhecer isso, você tinha que se ajoelhar e se arrepender e falar: Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador desgraçado e eu não consigo ver a verdade que está em mim. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Porque quando nós despertamos, a primeira pessoa que a gente vê é nós e vê o lamaçal que a gente vive. E é disso que Jesus ele nos resgata. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Olha por que Deus não atende as suas orações. Porque o teu coração é podre.
Se a gente não se arrepende, a gente não se purifica. Você vai continuar pedindo o quê? Pro teu marido voltar? Pra quê? Pra você pôr de novo dentro da tua casa e continuar não fazendo o seu papel de mulher? Ou você tá interessado no dinheiro? Como era bom, né? Poder gastar, não se preocupar com coisa, né? É isso que às vezes a gente tem que entender. A gente não quer o benefício do que Deus está dando. A gente quer voltar na comodidade. Não quer se arrepender, não quer olhar o nosso problema, não quer olhar a nossa parcela da culpa. Só quer pedir desculpa, mas que nada mude. Continue tudo igual, só me devolve os benefícios. É só isso que quer. É vida nessa vida, não é nada. Não quer ter uma oportunidade. E aí vem a pergunta, que tipo de mãe e pai que você está se tornando? Eu tenho medo das crianças de hoje em dia. Porque parece que é normal uma criança de 9 anos olhar para uma outra menina ou para o menino e desejar sexualmente. Será que essa menina e esse menino não está procurando amor? Porque quando eu desejava as pessoas, eu estava procurando amor. Será que o YouTube não está dando o amor que a criança precisa? Ou será que ficar dando aparelhos para as crianças não tem destruído a relação e elas nem sabem mais o que procuram? Nem entendem o que é o amor. Enquanto tem pessoas que ouvem esses devocionais com os filhos, e os filhos têm aprendido a orar, a entender que existe um Deus, a ver que aquela mãe está tentando, aquele pai ser melhor. Tem outros que não estão nem aí pra nada, só quer pôr a cerveja na mesa e carne e churrasco, e é isso, é falar mal da vida dos outros, é a viagem, é ostentar o que comprou e é só isso. Vai chegar um dia, tudo tem um dia. O dia que entrar numa clínica de recuperação, o dia que cair numa cama com depressão, o dia que o médico fala, você tá com câncer. Aí essas pessoas elas vão começar a olhar a vida e falar, parece que eu não vivi do jeito que devia viver. Parece que as coisas que eu acreditava não puderam me proteger. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios desejos. Então olha por que Deus não ouve a tua oração, olha porque a tua vida não muda, olha porque tudo dá errado o tempo inteiro. Onde está Deus na tua vida? Não está, só tem os teus desejos. Essa vida dessa pessoa, ela vai para onde? Vai para o céu ou vai para o inferno? Esse servo serve para quê? Se você tivesse uma pessoa que ajuda na tua casa a fazer a limpeza e tudo que você pede ela não faz, você ia pagar ela no final do mês? Paga, é o que você quer que Deus faça. Você quer ir pro céu sem ter feito nada, sem servir, sem renúncia, sem nada, sem carregar a sua cruz, sem carregar nada. Dá pra uma outra pessoa carregar, né? Só reclama, só reclama, só reclama. Quem não tem Deus só reclama, quem tem Deus encontra soluções em Deus. Não fica procurando nas pessoas. A nossa cura é o Senhor, o nosso caminho é o Senhor, a verdade é o Senhor, o nosso amor é o Senhor, a nossa felicidade é o Senhor e qualquer coisa nessa vida está no Senhor. Se a gente continua lá em 1 João 5, versículo 14, 15, 18 e 19, a palavra do Senhor diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, João está terminando a frase, dizendo exatamente o que eu disse. Que quando é da vontade de Deus e nós oramos e pedimos, Deus nos dá. Essa é a diferença de uma frase escrita segundo a Bíblia, porque ela tem embasamento. Eu mostrei o porquê você ora e você não recebe, que é porque você não está com Deus, e quando você está com Deus, você pode ter a certeza. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Quem se aproxima de Deus? Somos nós. É Deus. Deus está ali o tempo inteiro, né? O chaveirinho. Você enfia no bolso e tira quando quer. É o celular que você pega, liga e desliga. Nós nos aproximamos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com o quê? Com a sua vontade. Com a vontade de quem? De Deus. É com a minha vontade? Não. Então o meu chamado está alinhado com a vontade de Deus, porque eu me converti ao Senhor. Eu leio a palavra de Deus todos os dias. Leia a palavra de Deus.
O devocional, que às vezes as pessoas elas não entendem, ele também é alimento. Por quê? Porque ele se baseia na palavra de Deus. Eu não gasto 1 minuto daqui pregando doutrina, eu não gasto 1 minuto daqui dando recado que vai ter uma quermesse, que vai ter um recado, é missa de 7º dia, ou é não sei o quê. Eu não gasto nada. É os 30 minutos, 25 minutos, 20 minutos, o tempo que for, falando da palavra de Deus, processando a fé em Jesus Cristo e dando exemplos através da minha vida e de outras pessoas que nós temos o contato e que nos partilham e contam as coisas que Jesus tem feito. Então esse é o evangelho diário de Jesus vivendo na nossa vida. Ele é alimento. E quando eu falo aquilo que você não gosta, não é porque eu estou falando o que eu acho. O problema não está em mim, está em você. Porque se você estivesse lendo a palavra de Deus, você estaria entendendo o que eu estou dizendo. E é isso que eu falo, é aqui que começa o problema. Ah, mas como que Deus não vai me dar o filho? Como que Deus não vai me dar a cura? Como que Deus não vai me dar o que eu quero? Ele não vai te dar. Se for da vontade dele, sim. Se não for, não. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É a primeira coisa que nós aprendemos a orar na oração modelo. E parece que a gente não entende. Não, acho que não é assim, não é assim, não. E a minha vontade? A tua vontade não vale nada. Já agradece a tua vida. O que você faz com a tua vida? O que você faz de bom com a tua vida? Não faz nada. Se pedimos de alguma acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então nós pedimos com a certeza e com a confiança que Deus já está nos dando. E não é na hora que a gente quer, no tempo certo, mas nós sabemos, isso é a fé, é a certeza que temos das coisas que nós não vemos, mas sabemos que teremos, pois confiamos naquele que prometeu, pois ele é fiel. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E esse nascido de Deus é o quê? É renascer de novo. Nós falamos esse dia sobre nascer de novo, que estava Nicodemos questionando Jesus. Você ouviu? Ou não? Estava ocupado, né? É verdade. Estava tentando conquistar o mundo inteiro, né? Estava fazendo a cura das doenças impossíveis. Estava procurando moebagia, né? Gastou tempo demais em alguma coisa, né? Instagram tá gastando muito tempo, né? TikTok, YouTube. Ei, beleza, hein? Mas não ouviu, né? Então, se nós nascemos, se nós nos convertemos, nós estamos livres do pecado. Por quê? Porque nós estamos vivendo com Jesus. Eu deixei de ser pecador? Não. Se eu acendo a luz de um quarto, quer dizer que eu posso ver no escuro? Não. Quer dizer que aonde tem luz eu posso ver. E é exatamente essa a analogia certa. Se Jesus não estiver perto, os meus olhos não servem de nada. Eu continuo sendo pecador. Eu continuo não podendo ver. Mas quando a luz de Cristo está em mim, eu consigo ver. Aquele que nasceu de Deus, aquele que nasce de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Então, quando nós nos convertemos, quando nós renascemos pela segunda vez em Jesus, o nascimento pelo Espírito e pela água, o diabo ele para de nos atacar, ele para de nos atingir. Como que o diabo me ataca? É pelos meus sentimentos. Então eu paro de ficar preocupado com o que os outros pensam, eu paro de ter dependência emocional, eu paro de sofrer pelas coisas. Então o mal já não tem mais ação. Ele pode vir ali falar, mentir, cara, aquilo ali já não cola mais, sabe? Já não faz mais parte. E aí você começa a se afastar de pessoas, da preguiça. Sabe que você olhar um lugar que dá preguiça, de ver um monte de gente ali fazendo coisa que nem sabe por quê, que você já fez, fala, cara, não dá. E o dia que essas pessoas quiserem ouvir a mensagem de Deus, nós entregaremos, mas não é por força. Você não vai pegar um microfone no churrasco, vou pregar, seus infernos, que não... não funciona assim. Mas vai ser no momento que essa pessoa ela olhar e falar, cara, não tá dando certo, eu tô cansado. E aí você prega. É a porta que se abre para o arrependimento que Jesus pode entrar na nossa vida. Sem isso, não adianta. E aqui vem o mais importante, que eu não sei se vocês sabem. Sabemos que somos de Deus. Oh, louvado seja o Senhor. E que o mundo todo está sob o poder do maligno. Qual parte do mundo? Todo. Só não está sob o poder do maligno quem? Quem nasceu para Jesus, quem se converteu.
E agora você entendeu qual é o teu propósito: ajudar outras pessoas a se despertarem. Se o Jesus não entrou na tua casa, se as pessoas não aceitaram, ela está sob o poder do maligno, e fica essa briga, fica o ciúme, fica a discussão, fica a raiva, fica tudo esse tipo de coisa. E é só isso, é aquele inferno onde as pessoas preferem matar o corpo, mas não vai matar a alma, tá? Porque você não tem o poder disso. E vai ficar esperando de novo o julgamento. E aí? É isso que você quer da tua vida? Ou você quer ter um relacionamento com Deus onde Deus te ouve? Ou quer continuar esmolando oração para as pessoas? Você quer estar ligado a Cristo ou à igreja? Porque até aqui então eu não vi igreja nenhuma. Se a gente for contar a quantidade de vezes que a palavra igreja existe na Bíblia, é mínima. É mínima, é mínima. Mas nós queremos tirar toda a autoridade de Cristo e pôr nos homens, nas coisas que eles inventam e dizem que é de Deus, que nem de Deus é. E Jesus, ele alerta diversas vezes sobre isso. Eles pregam o que vocês querem ouvir. Eles pregam aquilo que vocês acham que eu sou e que eu não sou, que é uma vida sem arrependimento, que é uma vida sem entrega, é uma vida sem servidão. Pois não se podem servir a dois senhores, pois há de agradar um e desagradar outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. E tudo isso é palavra. Então você quer continuar que o maligno tocando na tua vida, nos teus sentimentos? Ou você quer ser a menina dos olhos de Deus, que ninguém toca? Você escolhe. Continua fazendo as coisas do teu jeito. Os teus sentimentos estão bons? Ou você está ainda pedindo para Deus abrir uma porta? Porque para mim o que Deus faz é o suficiente. Louvado seja o Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor, ele possa te dar sabedoria, porque é através da sabedoria que nós aprendemos a ver além dos nossos próprios interesses, colocando Deus como centro da nossa vida e percebendo todo o cuidado. Não tem como a gente amar mais o Senhor quando nós começamos a ver que Ele sempre cuidou, sempre cuida, sempre deixou indícios de que Ele estava lá, das coisas que Ele estava fazendo. Tudo de bom que acontece na nossa vida é graças a Deus. E nós destruímos tudo que Deus faz, porque nós achamos que aquilo que nós temos não tem valor. Porque o importante, nós nem sabemos o que é. Tudo se torna importante quando Jesus está dentro do nosso coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.